Olá, gente! Já tem algum tempo que eu não gravo nenhum episódio novo da série Bookshelf Tour, que é a série em que eu mostro livro a livro tudo que tem na minha estante. É um tour pela minha estante aqui na Biblioteca Nova, que tem não só essa parede, mas também essa daqui e aquela lá. E vocês estavam reclamando porque a série não tinha episódios novos. Então hoje eu vou mostrar pra vocês. Finalmente eu vou tentar terminar essa parede. Vou tentar ser bem objetiva pra gente conseguir terminar hoje. Então aqui estamos nós, vamos dar só um panorama aqui do que é essa parede. Você vê que tem alguns espaços, tem uma cadeira aqui na frente atrapalhando, mas tem alguns espaços que não estão ainda preenchidos com livros, principalmente lá em cima, né? Mas com o tempo a gente vai alcançando. Eu vou mostrar aqui essa prateleira da estante que eu ainda não mostrei para vocês. Começando, olha só, eu já posicionei os 3 livros que chegaram do Clube Intrínsecos. Vocês sabem que eles têm a capa lisa, né? E eles têm como característica serem coloridinhos. Então, agora que eu já tenho 3, eles já ficam bonitinhos. E eu não vejo a hora de poder ter vários livros coloridos. Vamos mostrar os títulos. A gente tem aqui O Construtor de Pontes, do Marcos Zusak, que é o livro novo, ainda inédito em livrarias, do autor da Menina que Roubava Livros. Os Prós e Contras de Nunca Esquecer, do Val Emmett, que é uma história que fala sobre uma menina que tem aquela memória absoluta, né? Ela não se esquece de nada. E aqui, olha, não tá dando contraste? Esse aqui é O Desaparecimento de Stephanie Mailer, que foi o primeiro livro, é do Joel Dicker, que é uma história policial. E continuando, eu subi um pouquinho aqui na cadeira para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Aqui são livros que não tem nada a ver com a coleção do Clube Intrínsecos. 2 dos meus livros do Jorge Amado, eu tenho muito mais do que eles, mas eles são os outros da Companhia das Letras, eles têm uma lombada padronizada, então eu deixo todos juntos. Mas aqui a gente tem o Gabriela Cravo e Canela, livro que tem resenha aqui no canal, e Tieta do Agreste, que eu ainda não resenhei, mas esse livro eu tenho muito carinho, muito afeto, porque essa edição era da minha avó. E, enfim, eu me lembro que eu estava lendo esse livro na época que ela estava doente, enfim. É um livro que eu guardo com muito carinho, essa edição, embora eu já tenha a nova. Aqui a gente tem o Éramos Seis, da Maria José Dupré, ou Dupré, que foi um grande sucesso, eu acho que é o livro mais vendido da série Vagalume, e virou uma novela. Aliás, eu ouvi boatos, não sei se é verdade, que a Globo comprou os direitos da novela, que foi exibida no SBT, né, e que eles vão fazer um remake. Não sei se é verdade, né? Mas que está comprado os direitos pela Globo, está. Não sei quando eles vão fazer o remake, se eles vão fazer, né? Não sabemos nunca. Aqui a nossa estátua da Palas Athena. Muita gente pergunta que estátua que é essa. E, bom, os deuses gregos, eles não eram nem 100% bonzinhos, nem 100% malvados, né? Na verdade, eles são fascinantes justamente por causa da ambiguidade. Então, eu adoro a maneira como Atena às vezes é justa, às vezes é bondosa, mas muitas vezes é terrivelmente cruel. Ela me fascina, eu acho que os deuses gregos têm muito a nos inspirar. Aqui a gente só tem clássicos brasileiros, começando com 3 obras da Raquel de Queiroz. O 15 tem resenha aqui no canal. Memorial de Maria Moura ainda não fiz, mas pretendo fazer. E As Três Marias, essa é a edição da TAG, Experiências Literárias, um outro clube de assinaturas que eu gosto muito. E foi o último livro que eu li dela e eu gostei mais até do que do 15. Achei uma história interessantíssima, vai lá ver a resenha. Aqui o relançamento da obra da Hilda Hilst pela Companhia das Letras. Aqui a gente tem toda a obra poética, por isso se chama Da Poesia. E aqui nesse box nós temos a reunião da obra em prosa, contos, crônicas, textos em prosa que a Hilda escreveu. E tudo isso foi lançado, lógico, dentro das comemorações da última festa literária de Paraty, que homenageou a Hilda Hilst. Aqui a gente tem Eu e Não Outra, que é a biografia da Hilda Hilst. Aqui a gente tem um livro do Manuel Bandeira, A Apresentação da Poesia Brasileira. Para quem não sabe, além de poeta, ele foi um professor. Então aqui é Manuel Bandeira falando de poesia brasileira. Aqui nós temos do lado o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Esse aqui é um box, deixa eu mostrar para vocês virado para cá. Esse aqui é um box, o livro tá aqui e aqui a gente tem uma coleção
com fotos. É um ensaio fotográfico que faz referência à obra Grande Sertão Veredas. Aqui a gente tem o Primeiras Histórias, apesar do nome, não foi o primeiro livro de contos do Guimarães Rosa, pelo contrário, ele já estava muito, muito amadurecido como autor, e aqui tem alguns dos contos mais famosos e importantes da obra dele. Aqui a gente tem Sagarana, esse livro eu fiz um vídeo a respeito, ele vive aparecendo em listas de vestibulares, leituras obrigatórias. Foi um sufoco para mim quando eu tive que ler no ensino médio, e depois, mais para frente, eu redescobri esses contos com muita surpresa. Eu descobri que eles não eram nada chatos, pelo contrário, eles eram emocionantes, sensíveis. Aqui a gente tem do Érico Veríssimo Clarissa. É um livro que eu li faz muito, muito tempo, viu? Eu mal me lembro da história. Eu lembro que era singelo, assim, mas eu li, sei lá, com uns 14 anos, eu não me lembro muito bem. Também do Érico Veríssimo, o meu favorito dele, mais até do que a grande obra O Tempo e o Vento, para mim o melhor dele é Incidente em Antares, uma obra que fala de história e ao mesmo tempo é um realismo mágico, muito legal, engraçado, importante, corajoso. Aqui 3 livros do Fernando Sabino, deixa eu me aproximar, que são O Encontro Marcado, uma obra importante que ele fala sobre a morte. Aqui o Grande Mentecapto, esse livro eu resenhei aqui para o canal, mas enfim, não foi o mais legal que eu li dele. E aqui O Menino no Espelho, esse livro também é emocionante, ele fala sobre a própria infância e de certa maneira ele também reflete sobre a morte, sobre a vida. Subindo aqui o nosso estante para o andar de cima, nós temos mais obras clássicas brasileiras. Aqui tem um marcador, deixa eu virar para lá, para não atrapalhar. Nós temos aqui essa edição muito bonita da editora Taverna, que é uma editora do Rio Grande do Sul, que eu não conhecia, mas passei a conhecer quando eles me mandaram essa edição linda de Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, uma obra que está sendo redescoberta hoje, né, hoje em dia. Ela foi a primeira romancista negra brasileira, e esse é um romance romântico, né, da fase do romantismo, em que ela fala sobre, não apenas escravidão, mas entre outros temas, ela fala sobre escravidão. Então esse é um livro pioneiro em muitos sentidos. A Moreninha, famoso romance romântico do Joaquim Manuel de Macedo, ó, essa edição velhinha minha, é do tempo do colégio, ela tá rasgada aqui. Aqui a gente tem do Bernardo Guimarães um outro clássico do romantismo brasileiro, que é A Escravizaura. Esse livro eu comecei a ler, mas eu parei. Eu tinha acabado de ler o Helena, do Machado de Assis, eu estava tão embriagada por Machado, que foi um choque muito grande partir para um romance romântico mais tradicional, assim. Por isso eu acabei parando. Aqui também mais um romance romântico, O Tio, do José de Alencar. Esse foi um dos primeiros livros que eu resenhei na história do canal. Aqui nós temos, bom, tudo isso aqui é José de Alencar, tá? Eu vou passar mais rápido. Iracema tem resenha. Aqui uma versão bem melhor de Iracema. Aquela outra foi a que eu li na escola, inclusive ela tem uma capa medonha, detesto essa capa. É uma Índia desproporcional, mal desenhada, uma coisa horrorosa. E, no entanto, aqui a gente tem uma edição lindíssima, ainda por cima a ilustração é ótima e com boas notas, muito mais fácil de entender. Eu sempre recomendo, é da Panda Books. Aqui ainda mais livrinhos da editora Ática. Lucila, que eu li quando eu estava no 2º ano do colégio, mas não fiz resenha. Senhora, esse aqui eu fiz resenha. Todos eles são românticos, tá? José de Alencar era o nosso maior escritor romântico. Aqui nós temos do Raul Pompeia O Ateneu, que é considerado uma obra do naturalismo, se eu não estou enganada. E aqui nós temos, eu adoro essa antologia, essa coletânea de poesia brasileira da fase do romantismo. Aqui nós temos Pedro Espanhol, do José do Patrocínio, é uma obra muito pouco conhecida, aliás, essa edição é de uma editora pequena, mas José do Patrocínio foi um autor que ficou conhecido pelo movimento abolicionista. Esse aqui já é mais recente, ele é do final do século XIX, eu acho. É do Carneiro Vilela, Emparedada da Rua Nova. Ele é um clássico pernambucano. É uma história que depois inspirou a Globo a fazer uma minissérie chamada Amores Roubados, que é contemporânea. Esse aqui é um livro que eu deixo em destaque, virado para frente. É o Lima Barreto, Triste Visionário, a premiada biografia da Lilia Moritz Schwartz, a professora Lilia Schwartz, né? Professora de história, muito importante.
ela pesquisou a vida do Lima Barreto por muito tempo e essa aqui está sendo celebrada como uma das biografias mais completas que ele já ganhou. Aqui desse lado, mais clássicos nacionais. Nós temos, aqui estão os meus machados, tá? Então aqui a gente tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma edição velhinha pra caramba, a primeira vez que eu li foi nela. Helena, que eu resenhei recentemente. Dom Casmurro, um livro que eu já li, reli muitas vezes e eu pretendo continuar relendo a minha vida inteira. O Alienista, tem resenha também no canal. Aqui o Várias Histórias, que é uma coleção dos muitos contos que Machado escreveu. Aqui 2 livros que eu ainda não resenhei, Quincas Borba, esse livro eu ainda nem li. Eu acho que das grandes obras do Machado é a única que me falta ler. E Esaú e Jacó, que eu li, mas eu acho que eu era muito jovem também, eu não absorvi muito bem. Eu precisaria fazer uma releitura para fazer a resenha para vocês. E aqui, História Sem Data, mais uma das coleções de contos do Machado de Assis. Aqui, livros repetidos, né? Mais uma vez a gente tem daquela edição da Panda Books que eu sempre recomendo para vocês. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, comentado, cheio de notas explicativas, cheia de ilustrações. E também nós temos uma nova edição do Dom Casmurro, da editora Globo. Ah, e assim, achei que tivesse acabado os Machados, mas como vocês veem, o que não falta aqui é Machado. A Mão e a Luva, esse é mais um dos romances da fase romântica de Machado de Assis. E aqui a edição da Penguin Companhia do Alienista, que eu já tinha mostrado para vocês mais atrás. Ufa, esses são os meus Machados e ainda tem a coleção, a coletânea com os contos, todos os contos dele, os 50 contos, enfim, que tá do outro lado ali da estante. Prosseguindo aqui ao lado, alguns Limas Barretos, né? Aqui a gente tem uma edição comentada, essa aqui é uma edição toda acadêmica, viu? Inclusive ela é da EDUSP, ela tem estudo acadêmico, enfim, essas são 2 pesquisadoras de Lima Barreto, mas aqui também tem a edição do livro, né? Recordações do escrivão Isaías Caminha, mais um livro que eu teria que reler, olha ele aqui, ó. Esse aqui, como ele fala sobre jornalismo no começo do século XX lá no Rio, é um livro que eu tive que ler durante a faculdade de jornalismo. Mas eu lembro que eu achei maçante, eu não entendi muita coisa naquela época, eu também tinha, uns 19 anos, acho que hoje eu leria com um novo olhar, né? Então eu preciso reler. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, no entanto, eu li já com o canal em andamento, fiz a resenha e gostei demais, achei muito bom. Também gostei muito do Clara dos Anjos, aliás, eu adoro essa edição da editora Autêntica, que é voltada para o público jovem, por isso ela tem essa ilustração na capa. Gosto muito porque é uma das pouquíssimas que mostra a Clara, né, a protagonista do livro, como uma moça negra, que é o que ela era, uma moça mestiça, né? Mas, enfim, a maioria dos livros que tem uma moça na capa é uma moça branca, o que não faz o menor sentido, porque ela não é descrita como uma moça branca. Ela é filha de 2 mulatos, portanto, é muito mais apropriada essa ilustração. Não é trivial que Lima Barreto, um homem negro, tenha escrito uma história com uma protagonista também negra. Vai lá ver a resenha, vocês vão entender melhor. Aqui nós temos do Aloysio Azevedo, uma edição velhinha de O Cortiço, que tá até apagando. Foi a primeira edição que eu li na vida, né, do Cortiço. Mas aqui nós temos muito melhor O Cortiço na edição da Panda Books, que também é bem melhor, muitas notas, muitas ilustrações, bem mais fácil de entender. Nós temos também do Aloysio. Ah, o Cortiço tem resenha, tá? Inclusive é uma das resenhas mais populares da história do canal. Também nós temos do Aloysio Casa de Pensão, que eu ainda não li, mas quero ler ainda, né? Lógico. E também o Mulato. Esse livro aqui tem resenha no canal. São considerados os 3 melhores dele, né? Aloysio Azevedo escreveu romances muito bons e outros não tão bons, mas para ganhar dinheiro, tudo. E logo desistiu dessa vida, desistiu de tentar ser um escritor profissional, percebeu que não é uma profissão que dá dinheiro, que bota o pão na mesa, cansou de sofrer e virou diplomata. Sorte dele que conseguiu, né? Ele foi morar na Argentina e tal. Mas esses são os considerados 3 melhores livros do Aloysio Azevedo. Aqui nós temos também na edição da Panda Books o Memórias de um Sargento de Milícias, um livro que eu resenhei também e que eu também tinha tido que ler durante o colegial
E foi um sofrimento, não entendi nada, tudo. Foi bem mais fácil depois. E eu não canso de elogiar essas edições, porque elas são realmente muito úteis. Agora, partindo para o lado, vocês veem que essa aqui é uma seção da minha estante, ela é um grande nicho. Por ser muito grande, eu coloco aqui os meus quadrinhos, as minhas graphic novels. Já começo explicando aqui o que é isso, é um balãozinho que eu comprei em Paraty. Quando a gente vai para Paraty durante a Flip, a Festa Literária de Paraty, tem vendedores desses balõezinhos, eles penduram os balões nas árvores, tem de vários tamanhos, é uma fofura. E um dia eu acabei comprando, eu não resisti, e aí eu pendurei aqui, fica uma gracinha, olha só. Mostrar de longe, ó, fica uma gracinha o balãozinho. Aqui ao lado a gente tem, bom, já dá pra ver, né, o Grande Sertão Veredas, adaptado por Guazelli e Rodrigo Rosa, a grande obra do Guimarães Rosa. Aqui, gente, eu não vou tirar porque dá muito trabalho depois, é pesado e eu tô gravando esse vídeo sozinha, né? Mas eu vou mostrar as lombadas. A gente tem Habib, do Craig Thompson, que é uma história sobre o mundo árabe de maneira geral. Vou virar aqui para vocês verem melhor. Ó, facilita? É uma história sobre o mundo árabe. É engraçado porque ela mistura componentes contemporâneos de componentes históricos. É meio que uma história que mistura as Mil e Uma Noites com o noticiário dos conflitos árabes de vários países, né? Não é uma história que se passa em algum país específico. Ela se passa no mundo árabe e fala da relação entre um menino, que seria esse rapaz aí, que agora já tá crescido, e a mãe dele, a mãe adotiva, que é essa moça, que aí também já não é mais tão moça, né? Nessa figura. Aqui embaixo nós temos Refugiados, da Kate Evans. É uma história, na verdade é um jornalismo em quadrinhos. É uma reportagem realizada lá no Porto de Calais, que se transformou num centro onde há campos de refugiados tentando entrar na Grã-Bretanha. Alguns livros aqui eu recebi de presente do pessoal da editora Pipoca em Nanquim, que enfim, é responsável por a maioria desses livros lindíssimos de quadrinhos. É o caso de O Conto de Areia, do Jim Henson, e de Um Pedaço de Madeira e Aço, do Chaboté. Aqui embaixo a gente tem o famoso Persépolis, da Marjane Satrapi. Esse livro eu resenhei. Acho que foi o único quadrinho que eu resenhei até hoje na história do canal, que é um problema, eu deveria resenhar mais, porque são muito importantes. É uma autobiografia da Marjane Satrapi, que é uma autora iraniana. E ela fala sobre a Revolução Iraniana nos anos 70, ela fala sobre, enfim, crescer nessa revolução, e foi através desse quadrinho que eu conheci um pouco sobre a história do Irã, um país tão distante de nós e que tem uma história recente, assim, fascinante, que todo mundo devia conhecer. Gabo é uma biografia em quadrinhos do Gabriel Garcia Marques. Aqui embaixo a gente tem também, é um presente do pessoal do Pipoca e Nanquim, a adaptação de Moby Dick, do Herman Melville, feito pelo Chaboté, que é um quadrinista bem famoso e bem premiado. Mas aqui embaixo a gente tem Day Tripper, dessa dupla aqui famosa de quadrinistas brasileiros, o Fábio Moon e o Gabriel Bá. Aqui embaixo a adaptação de quadrinhos do Diário de Anne Frank, que foi realizado pelo Ari Folman e pelo David Polonsky. Essa foi a adaptação, digamos, oficial, autorizada pela Fundação Anne Frank e tudo mais. Nós temos aqui embaixo também, é bastante famoso, o Pílulas Azuis, do Friedrich Peters, que eu não li ainda, mas dizem que é bem filosófico, bem bonito. Esse aqui eu ganhei de presente. Esse aqui embaixo, o Extraordinárias, não chega a ser uma graphic novel, nem uma história em quadrinho. É um daqueles almanaques com mulheres extraordinárias, que falam um pouquinho da história delas, mulheres brasileiras, no caso. Aqui nós temos o Castanha do Pará, tá escrito pequenininho aqui, do Gidalti Júnior. Esse livro foi o primeiro livro a vencer o prêmio Jabuti na categoria quadrinhos, no ano passado. Ele conta a história de um menino abutre, é um menino com cabeça de abutre, que anda pelas ruas do Pará, de Belém, né? Quem visita Belém do Pará, como eu visitei, percebe que tem muitos abutres ali na região do porto, do mercado, provavelmente atraídos pela comida, né? E, enfim, ele faz esse paralelo entre os meninos de rua, indesejados, tudo, e os abutres, né? Aqui nós temos Palestina,
do Joe Sacco. Muita gente vê esse livro no fundo dos meus vídeos e pergunta: que livro é esse? Que livro é esse? Também é uma reportagem em quadrinhos. O Joe Sacco é um jornalista que fez uma reportagem sobre a Palestina, sobre o conflito árabe-israelense, principalmente ali na faixa de Gaza e tal. E ele conta essa reportagem em quadrinhos, então tudo é bastante apurado, é bem premiado também esse livro. Aqui embaixo nós temos também 2 livros do Pipoca e Nanquim, que eles me mandaram de presente. É Um Pequeno Assassinato, do Alan Moore e do Oscar Sarate, e o Guardiões do Louvre, que é do Jiro Taniguchi. Ele é japonês, portanto é um livro que se abre ao contrário, né, da direita para a esquerda, né? No entanto, ele se passa no Museu do Louvre. É um japonês interessado em arte ocidental, porque ele se passa no Museu do Louvre. E aqui, com grande destaque, sempre aparece no fundo dos meus vídeos, a gente tem o famoso V de Vingança, do Alan Moore e do David Lloyd. O Guy Fawkes, né, como você quiser chamar, essa figura anárquica, revolucionária, que todo mundo reconhece a máscara. Talvez você tenha assistido o filme, né, é bem importante. E é um grande problema que eu ainda não tenha feito a resenha em vídeo desse livro. Vou fazer, gente, é que tem muito livro, mas eu vou fazer. Agora eu só quero passar aqui para esse andar de cima, porque teve uma pequena alteração. Eu tinha colocado aqui no primeiro episódio do Book Haul as 2 pelúcias dos personagens do Carlos Ruas, de Um Sábado Qualquer, que é Deus e o Lucy, mas eu acabei tirando, eu coloquei em outro lugar aqui na minha casa porque eu precisava já desse nicho para guardar livro. E os livros que eu tenho aqui são o Negrinha, do Monteiro Lobato, que Negrinha é o nome de um conto dele, muito famoso, muito polêmico. E além desse conto, há outros contos aqui para o público adulto do Monteiro Lobato. Nós temos aqui um livro que é pouco conhecido, infelizmente, mas que é maravilhoso, que é A Festa do Ivan Ângelo. Ele já foi mais celebrado no passado, ele foi um grande sucesso, tudo, mas isso foi nos anos 70. Hoje em dia ele é bem menos conhecido e esse livro é sensacional. É uma história que mistura gêneros, mistura jornalismo com romance, com música, é muito legal. Aqui nós temos alguns livros do José Lins do Rego, O Menino do Engenho e O Fogo Morto, e do Graciliano Ramos, todos os outros. Nós temos aqui O Viventes das Alagoas, nós temos o Vidas Secas, na edição que eu li, mas nós temos também, ó, já pulando, essa edição especial. Ih, meu Deus, gente, ai que medo, a minha impressora começou a se mexer aqui, eu fiquei com medo, achei que fosse um fantasma no meu quarto. Então, essa edição especial de capa dura, comemorativa de 80 anos de Vidas Secas. Nossa, a impressora não para de fazer barulho. E nós temos 2 outros livros aqui, edições mais velhinhas. Gente, a minha impressora, ela tá querendo conversar comigo, ela tá imprimindo alguma coisa. Que horror. Nós temos aqui o Graciliano Ramos também com Infância e São Bernardos. Gente, eu vou encerrar esse vídeo porque eu quero ver o que a minha impressora quer me dizer. Olha isso. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá imprimindo alguma coisa, eu não sei por quê. O que é isso? Ai. Já pensou se fosse um recado de algum ser do além? Atualização da impressora concluída. Eu nem sabia que esse negócio estava sendo atualizado, mas ela imprimiu um papel, gastou tinta e gastou papel para me dizer que estava sendo concluída. Elerei. Bom, gente, então é isso. Com este recado da impressora, estamos todos informados agora de que a atualização está concluída. Ainda bem, eu estava muito preocupada. A gente encerra o vídeo de hoje. Todos os livros que eu mencionei, que tem resenha, tudo tá aqui embaixo. E também, enfim, se você quiser assistir, ver as resenhas. Eu não coloco no card porque são muitas e não dá pra colocar tantas assim no card. Mas tá aqui na descrição. Se quiser comprar alguma coisa também, entra nas respectivas resenhas, tem o link lá pras compras. E eu agradeço bastante a todo mundo que assistiu esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio 3 do Bookshelf Tour. Depois a gente continua passeando porque a gente só viu 1/3. Ainda tem mais coisa. Beijos, até mais!